Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Corinthians ganhou. Sempre importante, né? Ganhou do Flamengo. Aniversário do Avaí também, né? Aniversário da Thay. Muito bem. Uma salva de palmas mais calorosa, né? Muito bem. Glória a Jesus. Muitas coisas para nós comemorarmos nessa noite. Eu vou falar um pouco no início dessa palavra a respeito de um livro, mas falando sobre livro, eu queria já de antemão antecipar para você ficar ligado, porque na terça-feira, agora, às 7 horas da noite, a gente vai ter a estreia do novo episódio do Ad Podcast, e é um episódio muito legal, que foi com a Si Leitora. Olha a Si Leitora ali, gente. Ô Si, faz assim, ó. Você vai ficar famosa mesmo, né, agora? Vai ficar muito mais famosa, porque foi um episódio muito legal. E a gente falou bastante sobre leitura, enfim. Se você não leu um livro nos últimos 10 anos, né, Si? Você vai ler um livro depois desse episódio, que foi muito legal. Ela reparte algumas experiências muito, muito bacanas com a gente. Então, te incentivo a você estar assistindo. Terça-feira, a partir da terça-feira, às 7 horas da noite, vai ficar ali no ar. Bom, gente, sobre livro, né, existe um livro que um tempo atrás eu estava lendo, que ele é um best-seller escrito por um escritor canadense, e o título desse livro é um pouco assim, talvez na contramão daquilo que a gente está vivendo hoje, porque o título desse livro é Devagar. Um livro chamado Devagar. E esse livro, na verdade, ele está defendendo um movimento, que é um movimento que está em pleno andamento no mundo. Talvez você ainda não ouviu falar, talvez essa é a primeira vez, e você vai se inscrever neste movimento, depois eu te passo o link. É o movimento da lerdeza. É sério. Esse livro, que chama Devagar, ele está defendendo hoje um movimento que se chama o movimento da lerdeza. A ideia desse movimento, na verdade, é desafiar o culto à velocidade. A gente vai entender isso para as nossas vidas hoje, cotidianas, e também aquilo que Deus tem mostrado para nós. O livro, ele então explora um conceito bastante importante, segundo o autor, que é um conceito da desaceleração, em um mundo que está obcecado pela velocidade. Você aqui entende que está pouco ou muito dentro de uma velocidade, eu poderia dizer. A tua vida, você acha que está bastante agitada, veloz ou não? Você já se considera membro do movimento da lerdeza? Quem é que acha que a vida está agitada demais? A maioria de nós. Você sabia que nós, como igreja, também podemos nos perder numa curva, entrando em uma correria padrão humana, padrão como essa sociedade hoje está lidando com todas as coisas, como nós também podemos lidar com os nossos relacionamentos, com a nossa vida, como nós também corremos o risco, se estivermos de uma forma muito veloz, naturalmente falando, de também nos perdermos em algumas curvas e derraparmos. Quem aqui já teve essa sensação, que de repente você estava rápido demais e perdeu algo ali? Talvez você não prestou atenção em algo que, talvez, se você tivesse um pouco mais devagar, você talvez
aproveitaria mais. A gente sabe que tem empresas e igrejas que estão voando, não é verdade? Estratégias, soluções mirabolantes. E nós aqui ouvindo uma palavra, o movimento da lerdeza. Meu Deus do céu, será que nós estamos na contramão? Ou nós estamos tentando buscar de Deus aquilo que Ele tem para nós, para as nossas vidas? Bom, ainda sobre o livro, o autor argumenta que a pressa constante e o ritmo acelerado de uma vida moderna tem impactos negativos na saúde, nas relações pessoais e na nossa qualidade de vida. E ele vai investigando várias áreas da vida onde a desaceleração precisa ser adotada. Entre elas, por exemplo, esse movimento, ele defende que precisa existir uma desaceleração na nossa alimentação. E o livro, então, traz como subconceito do movimento da lerdeza o movimento slow food. Ou seja, a ideia de você trocar o fast food por uma refeição em casa. Vai ficando bom esse negócio do movimento da lerdeza. No primeiro momento, a gente vai ficando talvez com um olhar, um ouvido meio preconceituoso, porque, meu Deus do céu, eu preciso correr, né? Eu preciso dar conta de tantas coisas, e é claro que a gente sabe que essa é a nossa realidade. Mas esse movimento, vindo numa contramão daquilo que nós estamos hoje acostumados a viver e até a reagir, em meio a tantos desafios, a gente vai entendendo algumas coisas que são muito preciosas. Quem aqui faz almoço em casa todo dia? Ou almoço em casa todo dia? Olha que beleza. A Kelly deu um testemunho no live sobre isso, né? Nessa semana nós tivemos o nosso live, que na verdade no final do live teve um hambúrguer. Meu Deus do céu, né? Slow burger. Teve gente que comeu 2. Teve gente que comeu 2 mais o que sobrou da esposa e da filha, da esposa e da filha. Alex. Bom, gente, o autor, ele apresenta histórias e exemplos de pessoas e comunidades que estão abraçando um ritmo de vida mais lento e encontrando maior satisfação e equilíbrio. O livro ainda defende a ideia de que desacelerar, presta atenção nisso, não significa fazer menos. Aí é que está o segredo do conceito. Desacelerar não significa fazer menos, mas fazer melhor, com mais atenção e qualidade. Porque velocidade não é sinônimo de você realizar da forma talvez mais precisa todas as coisas. E por último, o autor sugere que ao equilibrar a rapidez com a lentidão, nós podemos viver de uma maneira mais consciente, aproveitando melhor cada momento da nossa vida e das nossas relações. O livro, é claro que está fazendo sucesso por essa contramão, porque tudo está muito acelerado e acontecendo com muita velocidade. Agora, quando a gente traz isso para a nossa vida espiritual, a gente pode fazer uma pergunta nessa hora. A nossa vida espiritual hoje, ela estaria mais dentro de um movimento da lerdeza ou de uma aceleração? Porque daí o nó vai ser um pouquinho mais apertado. E a gente também vai precisar pensar bastante sobre isso. Contraponto, o Jô disse, porque olha só, o Jô está dizendo o seguinte, que a nossa vida cada vez mais acelerada vai tornando a nossa vida espiritual mais devagar. Glória a Jesus, vamos orar porque acabou a palavra. Aleluia.
Se a gente para pensar agora, a nossa vida espiritual, você atua, você considera que ela está lenta ou que ela está sob uma velocidade? Vamos entender um pouquinho sobre a velocidade agora. A gente falou sobre a lerdeza, agora é importante a gente falar sobre a velocidade para chegar aonde o Jô já chegou, porque ele é veloz, num equilíbrio e entender aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Existe diferença entre velocidade e aceleração? Sim. Existe. E esse é um conceito dentro de agora a nossa vida espiritual que é importante a gente entender. Existe uma diferença entre a velocidade e a aceleração. A aceleração a gente percebe, mas a velocidade nem sempre. Por exemplo, quem aqui já viajou de avião? A maioria, né? Então, quando você está no avião e tem aquele momento que é o mais tenso, né? É um dos mais tensos, onde o avião ali está taxiando sobre a pista, de repente ele dá aquela curvinha e para ali, tem a pista toda para frente, daí ele bota pressão ali na turbina, e tem aquele momento de aceleração, um momento de uma aceleração bastante brusca. Esse momento todos nós percebemos, não é verdade? A gente percebe, aquilo mexe com a gente percebe quando a velocidade está mudando na nossa vida, quando existe algo que está nos atraindo, quando uma aceleração está acontecendo até mesmo dentro de nós, ou uma aceleração que está sendo provocada dentro de nós. Agora, a velocidade, nem sempre a gente percebe, porque o mesmo avião, quando ele está lá em cima, você parece que está paradinho, né? Você levanta. A gente uma vez a gente fez uma viagem, quando a gente morava ali na Itália, a gente pegou aquele trem bala, né? É o Frecciarossa. A gente pegou aquele trem, a gente foi de Milão para Roma. E foi engraçado, porque aquele trem, ele viaja sob uma velocidade impressionante, mas eu acho que você sente até menos do que o avião, quando ele está lá, na velocidade mesmo não sei se avião também é velocidade de cruzeiro, né? O Rodriguinho, que é especialista em viagem, não sabe. Se o Rodrigo não sabe, gente, esquece. Então, a gente estava ali no trem, e de repente, lá na frente, tinha um painel, e daí apareciam alguns números, e eu olhei para aquele número, estava 300, né? E de repente, até quando a gente comentou, ela comentou comigo, olha, está a 300 km por hora. Eu falei, não, se 300 é outra coisa, né? Tem 300 pessoas no trem, sei lá, alguma outra coisa. E daí eu olhei para a janela, a hora que você olha para a janela, você vê os postes passando, né? Daí a gente foi ver que estava, e fica ali a 300, ele chega a 300, não tem nenhuma variação, e ele vai a 300 por hora. Então, a velocidade, nem sempre a gente consegue perceber. Então, nós podemos estar, sim, numa velocidade bastante elevada na nossa vida, e nem sempre a gente percebe que isso está acontecendo. Agora, na nossa vida espiritual, no nosso discernimento, na nossa sensibilidade quanto às coisas de Deus que estão acontecendo conosco, que estão acontecendo ao nosso redor. Vamos pensar também que a nossa vida espiritual, ela tem uma velocidade. Qual será que é a velocidade que a minha vida hoje está acontecendo, a minha vida espiritual? Porque, sinceramente, falando para nós como igreja, eu creio que nós estamos sendo chamados para viver em uma outra velocidade. Eu não sei se você está percebendo isso. A velocidade nem sempre vai ser o problema, mas a gente às vezes se assusta com essa velocidade, falando de uma forma espiritual. A gente vai chegar a alguns textos, você que nos visita, a gente vai ler a Bíblia, glória a Deus. É só uma introdução, mas a gente acaba logo. Em nome de Jesus. E eu sei que talvez você está percebendo uma aceleração hoje na tua vida, que é uma aceleração de Deus. E essa aceleração, ela sempre vai acontecer quando nós nos abrimos para ela.
quando nós vamos entendendo que existe algo de Deus que é para mim, para esse momento que eu estou vivendo, para as coisas que Deus está esclarecendo para a minha vida. Isso, eu digo, que está valendo para todos nós. Para todos nós. Eu arrisco a dizer até mesmo para as nossas crianças. É incrível algumas coisas que estão acontecendo e nós ouvimos a respeito de testemunhos nas nossas casas, onde crianças estão sendo despertadas. Mas o que está acontecendo? Existe algo que Deus está então nos atraindo, que eu classifico nessa noite, que é essa aceleração que Deus está então trazendo para cada um de nós. Por quê? Porque eu também creio que Ele está percebendo que existe em nós uma abertura, existe um desejo nosso de nós embarcarmos para vivermos algo que a gente sabe que Deus está nos chamando a viver. Eu creio que ninguém aqui, e nem aqueles que estão nos acompanhando, vão acompanhar depois esse vídeo, está disposto a ficar nem um dia mais parado em uma estação. Porque às vezes é bonito a gente falar, não, eu estou vivendo uma estação. Mas, gente, chega uma hora que não faz muito sentido nós ficarmos parados em estações. E eu não estou falando da climática, se bem que é um bom paralelo, né? Mas eu estou falando de nós ficarmos parados em alguns pontos. Para você que é mais antigo e pegava ônibus, no ponto, né? Porque hoje nem sei se fala que é ponto, né? É ponto. É claro que é ponto, nem tudo muda na vida. Eu creio que essa aceleração, então, para uma velocidade nova para as nossas vidas, Deus está encontrando em nós pessoas que estão dispostas a viver uma experiência também nova. E essa sempre foi a proposta da Bíblia. Quando o povo de Deus, ele sai da escravidão para entrar na terra que era uma terra prometida para cada um deles, um destino, era uma viagem, a gente pode entender dessa forma. Existiu uma proposta também de um caminho que era rápido, esse caminho era 40 dias, mas o que acontece com aquelas pessoas? Ao invés de levarem 40 dias para um destino que era o lógico, se eles entrassem naquele movimento que Deus estava trazendo para eles, a gente vai entender como nós entramos então nesses movimentos da forma certa, essas acelerações que Deus traz para as nossas vidas, e a gente precisa estar sensíveis a isso. Se esse povo tivesse da mesma forma entendido aquele momento e entrado da forma certa naquele movimento, eles teriam percorrido esses 40 dias apenas, mas a gente conhece essa história e sabe que eles ficaram 40 anos rodando e rodando. Ok, mas a ideia hoje é falar sobre movimento da lerdeza ou sobre aceleração? A ideia é falar sobre uma ação nossa intencional, mas não ansiosa, que reduz a nossa velocidade interna, mas acelera a nossa vida espiritual. Amém? Uma ação intencional que nós podemos ter, repito, que ela não é ansiosa, que ela vai reduzir a nossa velocidade interna e vai acelerar a nossa vida espiritual. Que ação é essa? Eu acho que ninguém acertaria. Pausa dramática. Ninguém nem arrisca. Eu duvido alguém acertar. Que ação intencional seria capaz de reduzir a nossa velocidade interna e acelerar a nossa vida espiritual? Vejo que eu provoquei o auditório. Meditação não está certo. Na palavra, tá bom. Meditação, não.
Meditação, né? Cruza a perna ali. Não é meditação, não é meditação na palavra, tá. A oração. O que mais foi falado? Fora oração e meditação na palavra. Presença do Espírito Santo. Olha, Fábio, perto, hein? Jejum. A ação intencional, gente, por mais que de repente se você tivesse um ovo agora, um tomate na mão e se sentisse tentado a jogar em mim, eu digo para vocês que apesar de estar muito na contramão de um movimento, que é um movimento espiritual, que é um movimento de despertamento, de nós entrarmos naquilo que Deus está mostrando para nós, essa ação, ela se chama, como? Batalha espiritual. Quase. Mas foi boa, Catarina. No último momento ali, né? Deixa perfeita, batalha espiritual. Não é possível. Descanso. A Dai agora acertou. Glória a Jesus. Gente, a ação intencional se chama descanso. Agora, descanso e aceleração ao mesmo tempo. O que o descanso tem a ver com a aceleração espiritual? Na revelação bíblica, o descanso, ele não significa falta de atividade. Porque a única pessoa que nos disse, eu te darei descanso, foi o homem mais acelerado que já viveu na face da terra. É claro que de uma maneira espiritual. Quem foi essa pessoa? Jesus. Jesus, ele disse isso para nós. Eu te darei descanso, mas como uma pessoa que na verdade a gente sabe que foi muito acelerada, pode entregar isso para alguém, porque quando nós entregamos algo é porque nós temos aquilo é suficiente para nós e nós também repartimos. Mateus capítulo 11, 28, chegamos na Bíblia. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus, ele vivia os seus dias de uma forma absolutamente intensa. Em muitos momentos era de um lugar para o outro, de uma multidão para outra. E o que ele fazia nesses momentos? A Bíblia vai trazendo várias coisas que aconteciam, mas eu classifico 3 situações que sempre estavam com Jesus nos seus movimentos. Jesus, ele trazia ensino, ele trazia discipulado e ele trazia milagres. Então, era uma vida bastante intensa, porque você que está envolvido, de repente, com ensino, discipulado e também trazer a manifestação da glória de Deus, você sabe que isso não é uma coisa que você faz assim e não te suga toda a tua energia, toda a tua atenção. Em todos os momentos que Jesus vivia, algumas coisas como essas estavam acontecendo. Pensa em alguém acelerado. Você conhece alguém acelerado? Jesus ganhava. E a Bíblia diz que ele fez ainda muito mais daquilo que foi narrado. A gente sempre vai imaginando, entendendo essas situações a partir das coisas que foram narradas, mas João 21, 25 diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Ele era espiritualmente incansável, a ponto de dizer: eu sei o que é ter uma vida corrida, e mesmo assim sobrar em mim descanso. Eu tenho tanto que eu posso dividir com você. Agora, qual eram os segredos de Jesus para ele viver
uma vida acelerada, uma velocidade constante, e ele não experimentar nos seus dias o cansaço. Ele ter descanso dentro dele, e era tanto que ele podia repartir. Nós vamos orar daqui a pouco sobre descanso, porque eu sei que o descanso é algo que o Senhor ele tem para nós nessa noite. Ele te trouxe aqui para você receber dele o descanso. Ele é o único que pode trazer descanso para nós. No momento que você está vivendo hoje, nas suas agitações, nas suas preocupações, nas coisas que de repente estão fora do lugar, nas interrogações, nas dúvidas, nos desafios, na tua preocupação com o dia de amanhã, Jesus, ele pode, porque é uma palavra dele, trazer para nós esse descanso que ele experimentou, e nós vamos receber dele nessa noite. Amém? Você vai sair deste lugar nessa noite com um descanso da parte do Senhor. Mas é importante nós entendermos como ele conseguia viver em descanso, porque, para mim, eu vejo que é uma condição que sem ela, as coisas, em alguns momentos das nossas vidas, realmente ficam muito difíceis. E nós sempre estaremos sujeitos a situações que tentarão roubar o nosso descanso, mesmo que nós vamos recebendo em um momento, recebendo em outro. Eu sei que talvez alguns que nessa noite estão se sentindo espiritualmente sobrecarregados, cansados, talvez isso é um reflexo de uma vida natural, de coisas que estão acontecendo, de momentos importantes que você esteja passando. Eu imagino que você já recebeu esse descanso. Se Jesus prometeu isso, é uma condição sempre nossa de recebermos dele, mas eu também creio que para esse lugar que Deus está nos chamando a viver, precisa existir uma forma, talvez nova, que Ele precisa revelar para cada um de nós, para nós, todos os dias, recebermos esse descanso. Porque uma condição de uma vida que é acelerada, uma condição de uma vida que está vivendo em alta velocidade, mesmo que em alguns momentos a gente não perceba, ela é de uma forma saudável possível, se nós estivermos vivendo todos os dias nessa condição de descanso. Porque a falta de descanso, ela vai roubando a nossa condição de vivermos com qualidade e entendimento todas as coisas que nós estamos envolvidos hoje. E nós sabemos o que é viver sem descanso, não sabemos? Por exemplo, somente imagina um filho que ele está em casa e também a sua mãe. E a sua mãe vai sair de casa por 1 hora, 2 horas, enfim. E a mãe fala assim para o filho: filho, eu vou sair, eu vou fazer alguma coisa, e nesse intervalo, eu queria que você lavasse a louça. Agora, vamos somente imaginar que essa mãe voltou, depois de 2 horas, e o filho estava assistindo um jogo de futebol, por exemplo. Você acha que hora que aquela mãe chega na casa e o filho a vê, você acha que ele está em descanso ou não? A gente vai entender isso. Jesus, ele seguia ensinando para os seus discípulos que quando você conhece a sua identidade em Deus, é a única forma que você consegue descansar. Quando você sabe quem você é nele, você também consegue descansar
outra coisa que Jesus ia ensinando sobre o descanso, quando você sabe de onde você vem, quem você era e o que Deus está fazendo em você, quando você sabe disso, você para, você olha para tudo isso e você também consegue descansar. Quando você sabe em quem você crê, você também consegue entrar numa condição de descanso. Quando você conhece aquele o qual você entregou a sua vida para que ele dirigisse a sua vida, também é uma forma possível que Jesus vai mostrando para os seus discípulos, e nós encontramos isso hoje ainda, que é a nossa forma possível de descansar. Essas coisas todas, elas têm o poder, então, de nos desacelerar naturalmente, nos acelerar espiritualmente. 1 Timóteo capítulo 2, 12 diz assim: porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? O descanso que Jesus ensinando, ele vem quando você, por conhecer e confiar, você passa a acreditar em todas as palavras que Ele trouxe para você e obedecer às suas palavras. Como nós podemos receber o descanso de Jesus? E eu trago para vocês apenas duas formas. A primeira maneira que nós podemos viver em descanso, recebendo dele, é quando esse descanso, ele é fruto da minha obediência. Obediência a ele. Obediência à sua palavra. Porque nós sabemos e nós confessamos dessa forma Jesus. Se você não fez, é urgente que você o faça. Nós recebemos Jesus como nosso Salvador, mas nós também o recebemos como nosso Mestre. Os discípulos precisam reconhecer a Jesus como seu Senhor, mas também como seu Mestre. E quando o Senhor, ele falava algumas coisas para os seus discípulos, eles encontravam descanso somente quando eles estavam em obediência à sua palavra. É o exemplo que eu trouxe agora sobre uma mãe e um filho. Quando nós obedecemos a palavra de Jesus, aquilo que Ele está trazendo para nós, mesmo que isso nos custe muito, mesmo que em alguns momentos essa palavra seja humilhação, por exemplo, mesmo quando essa palavra for uma palavra dura demais para nós, como o perdão, quando nós obedecemos as palavras que o Espírito Santo traz para nós, é a primeira forma que a Bíblia nos ensina que nós podemos receber esse descanso. Descanso, a partir da palavra de Jesus, que chegou aos meus ouvidos e que eu decidi, por coragem, confiar nessa palavra e obedecer essa palavra. O conceito bíblico de descanso não tem nada a ver, então, com a falta de atividade. O conceito bíblico de descanso é estar em obediência. Amém? Conceito bíblico de descanso. E cá para nós. Nós sabemos que em alguns momentos das nossas vidas, nós estamos atemorizados, nós estamos com medo, nós não estamos, eu poderia dizer, em descanso, porque lá dentro do nosso coração, nós sabemos que de alguma forma nós não conseguimos obedecer algumas coisas que o Senhor, de uma forma clara, trouxe para nós. Mas, quando nós ousamos a conhecer a sua palavra,
a estarmos sensíveis ao que o Espírito Santo está trazendo para nós, e nós obedecemos essa palavra, eu te garanto, em nome de Jesus, que nesse mesmo momento, esse descanso, ele vai alcançar a sua alma. Porque, olha o maravilhoso dessa história, porque muitas vezes nós ficamos esperando alguém, de repente, orar conosco, para nós recebermos esse descanso de Jesus. Isso também acontece dessa forma. Mas, Jesus, ele é revelado como o Verbo vivo de Deus. Jesus, ele é revelado como a palavra. Então, quando nós obedecemos a sua palavra traz para nós o descanso. Ele traz para nós o descanso quando nós entramos numa condição de obedecer. E é por isso que nós precisamos vigiar muito os nossos corações. Amém? Nós precisamos vigiar demais, porque muitas vezes a falta de paz, a falta de descanso, não tem nada a ver com os desafios que estão à nossa frente, mas com a nossa dificuldade em obedecer coisas que são simples de Deus para nós. Simples. Eu não estou falando de coisas complicadas, porque as coisas complicadas o Senhor nos ajuda, nos esclarece, Ele vai revelando para nós os seus grandes mistérios, mas coisas simples, elas têm o poder, pela obediência, de trazerem para nós, de uma forma inacreditável, o descanso. E eu posso testemunhar isso para vocês. Eu sei que muitos aqui podem testemunhar sobre isso. Quando, em momentos que você leu algo da palavra, aquilo trouxe para você imediatamente descanso. Por quê? Porque você acreditou que aquela era uma palavra de Deus para a tua vida e você simplesmente acolheu aquela palavra e você obedeceu. É na hora. O descanso pode chegar para nós num instante, no mesmo instante onde nós deixamos essa palavra provocar o que ela tem para ser provocado dentro de nós. É na hora. Isaías 40, capítulo 31, diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles voam bem alto, como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. A impressão aqui que eu tenho é que tem uma aceleração nessa proposta. Voam bem alto, eles andam, eles correm, mas eles não ficam exaustos, eles não se cansam. Por quê? Porque esperar no Senhor, esperar na sua palavra, isso é suficiente para trazer descanso para nós. Não são as grandes soluções, ou as grandes respostas, ou o concreto daquilo que nós estamos esperando, que vai trazer para nós o descanso. O que tem o poder de trazer para nós o descanso é apenas a palavra do Senhor, e nós a acolhermos de uma forma sincera diante da sua presença. Sincera diante da sua presença. Correr sem se cansar e viver sem se desgastar. Essa é uma condição que a gente encontra aqui nesse texto, então, que ela é uma condição sobrenatural. Segundo lugar, e por último, queria chamar meus irmãos para estarem aqui comigo. Segundo lugar, como nós podemos receber o descanso de Jesus. Olha que coisa incrível isso. Uma das traduções do grego para a palavra descanso é estabilizar-se. E agora? Descanso é obediência, mas também é estabilidade. Aonde é a nossa estabilidade? Vai sempre voltar para Ele, sempre. A gente não tem outro caminho.
A Bíblia não traz alguns conceitos tão fortes, e principalmente quando eles saem da boca de Jesus, para nós apenas relacionarmos com algumas coisas. Existem algumas coisas que elas são únicas. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, nós não teremos outro. Não existe um outro caminho para nós estabilizarmos a nossa vida, as nossas emoções. Não existe um outro caminho para nós estabilizarmos os nossos pés, para nós estarmos vivendo mesmo em velocidade, de uma forma que não nos derrube. Estabilidade. Porque Jesus disse que eu te darei descanso, simplesmente, porque Ele é o único, que é a palavra de Deus, é o único que pode trazer descanso, é a única palavra que pode trazer descanso. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Estabelecer-se na confiança em Deus, estabelecer-se na confiança da sua palavra. Mas resumindo, estabilizar-se em Jesus. Feche os teus olhos. Oh Jesus, Pai, tudo volta para Ti, Senhor. Deus, tudo volta para Ti, Senhor. Deus, o Senhor é o único caminho, Pai, e nós temos aprendido, Senhor, nas nossas vidas, que o Senhor é o único caminho, o Senhor é a única verdade. Pai, mas nessa hora, como eu creio que em tantos momentos isso aconteceu, Pai, onde multidões se achegavam diante da Tua presença, Senhor, Pai, e o Senhor encontrava angústia nos seus corações, o Senhor encontrava, Pai, Deus, inquietações, o Senhor encontrava medos, o Senhor encontrava preocupações. Deus, até mesmo quando os seus discípulos que estavam perto do Senhor, Pai, estavam sentados à mesa contigo, Pai, em quantos momentos nós entendemos assim, que o Senhor encontrava, Pai, da mesma forma, essa falta de descanso, mesmo na Tua presença, Senhor. Pai, como é difícil para nós permanecermos neste lugar de descanso, Senhor. Pai, como em momentos de prova, Senhor, é difícil nós estabilizarmos, Pai, os nossos pés. Deus, como é difícil, Senhor, quando algo, Deus, mexe conosco, Pai. Onde a nossa justiça, Senhor, ela é afetada, atingida. Deus, como é difícil nós obedecermos, Pai. Pai, mas nós sabemos, Senhor, que são nestes momentos que a nossa fé será medida, Deus. E nós, antes de qualquer pessoa, saberá. Antes de qualquer pessoa, Pai, nós saberemos se estamos vivendo em descanso ou não, Deus. Deus, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos procurando, Senhor, resposta, quando nós estamos vivendo em meio a faltas, quando nós estamos buscando soluções, direções, Pai.
Deus, em tantos momentos, Pai, eu creio que a nossa necessidade, Deus, primeira nessa hora, é receber, mas aprender com essas situações, Deus, a entrar nesse descanso, Pai, que o Senhor pode dar. Existe um descanso, Pai, que nós cremos que o Senhor quer entregar para nós nessa noite. E nós queremos receber esse descanso, Deus. Mas nós também estamos entendendo do Teu Espírito, Pai, que essa é uma condição que nós precisamos aprender, Deus, a viver nela. E nós queremos pedir a Tua ajuda nessa hora, Senhor. Fique em pé comigo. Nós vamos orar sobre isso. Nós vamos orar sobre esse descanso. Em 2 momentos. Por um descanso que eu creio que o Senhor vai trazer para cada um de nós nessa noite. Mas também por uma revelação a respeito dessa condição de obediência e estabilidade. Que o Senhor também quer repartir nessa noite. Para que esse descanso ele permaneça com você. Fique em oração nessa hora, fique com os teus olhos fechados. A presença daquele que pode nos dar descanso está neste lugar. Nós não estamos aqui atrás de homens, nós não estamos aqui atrás de algo que para nós seria uma vantagem para recebermos, mas nós estamos agora diante do nosso Mestre, humilhados diante da sua presença, porque Ele conhece a nossa condição, e sabe que nós estamos precisando encontrar esse descanso, para nós avançarmos, para nós alcançarmos talvez, esses novos lugares que Ele está nos chamando a viver, que são talvez mais desafiadores ainda. E como andar nesses lugares sem conhecer esse descanso? Fique em espírito de oração enquanto nós cantarmos agora. Jesus, é Ele mesmo que nos prometeu o seu descanso, vai trazer nessa hora descanso para a tua alma. Vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A
resposta vem de Deus. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Amém, queridos. Ainda de olhos fechados, o Senhor colocava no meu coração, como o pastor Adivaldo mencionou, 2 pontos. E o primeiro ponto fala sobre obediência. E sabe, o Senhor me dizia que muitos aqui não estão tendo descanso para sua alma, porque existe um passo de obediência que você precisa dar. Você precisa perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Você precisa consertar aquele relacionamento que está quebrado. Você precisa entregar ao Senhor aquela dor que você não consegue abrir mão. Eu não sei especificamente quais são os pontos da sua vida que você está identificando que existe uma quebra de princípio, porque sabe, quando o Senhor Jesus nos diz para perdoar e nós não perdoamos, nós estamos desobedecendo. Quando o Senhor Jesus nos pede algo e nós não fazemos, nós estamos desobedecendo. E sabe, aquelas pequenas coisas na nossa vida que nós aprendemos a conviver e a gente vai levando. Eu creio que o Senhor, Ele quer cada vez mais nos ensinar a vivermos por princípios. Os princípios dEle precisam ser o nosso maior amor, não a nossa justiça, não aquilo que é importante para nós, mas amar o Senhor em primeiro lugar. Amar a Ele, e por causa dEle, você vai praticar os princípios. Muitas vezes vai doer, muitas vezes vai ser doloroso para a tua alma, mas o Senhor vai te trazer descanso, porque existe uma promessa para todos aqueles que obedecerem. Existe uma promessa para os filhos, e muitas vezes nós não estamos entrando nas promessas. Nós oramos, nós pedimos, nós falamos, Senhor, eu quero, eu sei que o Senhor faz, mas porque simplesmente nós estamos quebrando princípios pequenos, aparentemente, simples, entre aspas, mas que estão impedindo você de descansar. Então olha para você agora, olha para a sua vida, sonda o seu coração, reflete, qual é a área da sua vida que tem sido difícil para você obedecer? O que está difícil demais? O Senhor Jesus nos liberou a sua graça, o seu poder, e a graça de Deus é poder capacitador, porque você não pode cumprir os princípios sozinho, você precisa do Espírito Santo. Mas Ele te prometeu, Ele deixou o Espírito Santo, Ele habita em você. Você recebeu o Espírito Santo e por Ele você pode obedecer. Eu creio que o Senhor quer nos levar a um nível mais alto, mais elevado, como o pastor Adivaldo dizia, uma aceleração na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual. E para vivermos de uma forma acelerada, e eu creio que isso quer dizer madura, nós precisamos vasculhar dentro de nós, olhar para dentro de nós, e aquelas coisinhas que vão ficando, que você vai levando, que você vai deixando, o Senhor quer remover, em nome de Jesus. Sabe que às vezes no começo da nossa história com Jesus, da nossa vida de fé, a gente não percebe isso na hora, mas são tantas coisas que o Espírito Santo vai mexendo conosco,
vai nos mostrando, mas em muitos momentos é difícil nós darmos alguns passos. E eu me lembro de algumas situações, quando eu comecei a andar com o Senhor, que Ele começou a mostrar para mim, pela sua palavra, que seriam algumas entregas, alguns desafios que eu deveria fazer. Eu me lembro de alguns deles que eu não obedeci a sua palavra naquele momento. E eu sei o que é viver um momento onde a paz não estava presente, onde o descanso não estava presente. E nós nunca vamos escapar dessas nossas decisões quando a palavra do Senhor nos é revelada. A pastora Letícia falou sobre o perdão, mas eu creio que existem outras coisas também que o Senhor está falando com você. E eu creio que Ele te trouxe aqui nessa noite para você obedecer essa palavra que Ele tem trazido ao seu coração, para que você possa receber esse descanso nessa hora. Descanso. Você sabe que o Espírito Santo está falando com você nessa hora. Eu creio que existem algumas entregas a serem feitas nesse momento, algumas decisões a serem feitas diante do altar do Senhor. Uma coisa eu te garanto, porque é uma palavra infalível, que é a palavra de Deus que está te garantindo isso. Quando você obedece ao Senhor Jesus, o descanso dele é repartido com você. Então, enquanto nós adorarmos ao Senhor mais um pouco, com essa música, falando a respeito desse descanso que Ele traz para nós, eu queria desafiar a você que está sendo desafiado pelo Espírito Santo a vir aqui à frente, para fazer algumas entregas, para você deixar algumas coisas diante do Senhor nessa hora, ou talvez simplesmente para você receber coragem dEle, para dar alguns passos de fé, para que você saia deste lugar nessa noite com essa paz que Ele está prometendo agora para todos nós, que Ele entregaria quando nós o encontrássemos. Venha se encontrar com o Senhor aqui à frente nessa hora, que você vai receber paz. Paz. Senhor Jesus, é a Tua paz, é o Teu descanso que nós queremos receber nessa hora, Senhor, que nós precisamos receber nessa hora. Nós sabemos que os Teus olhos estão sobre este lugar, e nós queremos agora nos expor diante dos Teus olhos, Senhor, porque é a única coisa que nos importa, Senhor. A única coisa que nos importa é os Seus olhos, Pai, enxergando em nós obediência à Tua palavra. A única coisa que nos importa, Senhor, são os Teus olhos nessa hora, Pai, e aquilo que o Senhor pode trazer para nós. Nós queremos e precisamos receber das Tuas mãos nessa noite, Jesus. Vem aqui à frente. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços eu descanso, em Teus braços eu descanso, em Teus braços eu
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu